E aí galera, beleza? Aqui é Adriano Giannini com mais uma aula sobre Fireworks para o site adrianogiannini.com.br. Vamos trabalhar com filtros no Fireworks, né? Apesar de ser uma ferramenta um tanto intuitiva, às vezes as pessoas desconhecem isso, né? Até porque eu já recebi e-mails de gente perguntando como é que fazer um efeito X, um efeito Y, e isso tá, na verdade, em filtros no Fireworks. Ainda mais que depois da versão CS3, salvo engano, nós temos o Photoshop Live Effects, que são os efeitos dos blend options, né, do Photoshop dentro do Fireworks. Então a princípio eu vou criar um arquivo novo, vou usar aqui o tamanho 800 por 600 e vou criar uma forma. Por enquanto eu vou pegar aqui a ferramenta retângulo, vou criar um shape e aqui eu tenho a propriedade dele, né, ou seja, o preenchimento, tenho as propriedades, melhor falando. E aqui eu tenho um preenchimento, ou seja, a cor de preenchimento. Vou pegar aqui um... Deixe-me ver o azul que eu quero. Bom, vamos a esse aqui. Então tá aqui o objeto. Ele tem 209 de largura por 54 de altura. E aqui o seguinte, se você quiser, claro, você pode mexer aqui no preenchimento. Não é o assunto, mas deixa eu fazer umas alterações aqui. E vamos ver, deixa eu colocar aqui um pouquinho mais claro, pelo menos pode dar um efeitozinho interessante, né? Então tá aí, eu tenho aqui, teoricamente eu estou dando a ideia de criar um botão, correto? Mas aqui eu tenho o objeto selecionado agora, não é? E aqui eu tenho filters, ou seja, filtros. Então vejam só, aqui eu tenho filtros de ajustes de cores, eu tenho filtros de relevo, não é? Que é o Bevel and Boss. Eu tenho um desfoque, blur, eu tenho um noise que para quem nunca viu, tá aqui uma prévia, deixa eu colocar aqui 4, pronto, já ficou interessante, né? Eu tenho outros, isso aqui fica mais para uma outra aula. E eu tenho outro que é muito usado, que é o Shadow and Glow, ou seja, eu tenho sombra e brilho. E aqui, como eu havia falado, eu tenho um Photoshop Live Effects, que são vários efeitos, não é uma cópia idêntica do Photoshop, mas você tem muitos efeitos de Photoshop aqui, alguns até quase que idênticos ao do Fireworks. Então vamos lá, eu vou aplicar aqui, vou trabalhar em específico com 3 dos efeitos que tem aqui. Eu vou começar pelo Inner Bevel, aqui em Bevel and Boss, e você vê que ele coloca já um relevo. E eu quero aproveitar essa situação, me veio agora mesmo na cabeça, um artigo que eu coloquei sobre dicas de como reconhecer um site amador, né? Como reconhecer um layout amador. Isso aqui é típico de quem está começando, né? E não tem a mínima noção de estética e praticamente você tem mais relevo aqui do que o botão propriamente dito. Isso aqui tem que ser uma coisa suave, né? Eu sempre falo, tanto em aulas quanto em cursos em DVD, quanto em aulas presencial, eu sou muito fã da suavidade, né? Acho que é por isso que algumas marcas elas conseguem tanto destaque, porque além de serem bonitas, elas são muito suaves. Eu defendo muito o estilo do Google, né? O Google é suavidade pura, é design enxuto o tempo inteiro, né? Então aqui eu vou baixar para 1. Olha só. Aí você fala, Adriano, não mudou muita coisa não. Então você faz o seguinte, você seleciona e desmarca. Aí você vê se realmente mudou ou não. Tem uma pequena mudança assim. Mas se você achar que fica melhor com um pouco mais, vamos colocar 2 aqui. A propósito, por questão de hábito, toda vez que você quiser editar, você seleciona e aqui ele mostra todos os filtros que você já tem. Correto? Se você não quiser um filtro, mas não é que você não quer ele definitivo, você só quer testar como ficaria sem ele. Aí você desmarca aqui. Aí você já viu como ficou, marca novamente, o filtro volta. Se você de fato não quiser mais, você seleciona e clica no sinal de menos. Aí ele retira o filtro. Vou dar um Ctrl Z aqui. E se você quiser editar, você clica nesse I de informação aqui. Aqui você pode adicionar mais uma intensidade maior. Aqui eu tenho a opacidade, não é? Então, aliás, me perdoe, eu tenho um contraste aqui, não opacidade. Aqui você pode fazer ainda ajustes de suavidade.
E aqui você tem o ângulo, não é? Deixa eu desfazer isso aqui para deixar como estava. E novamente eu vou aqui e vou deixar esse efeito. Vou selecionar e vou adicionar um outro. Sinal de mais. Drop Shadow. Aí veja que ele colocou a sombra. Eu não gosto do 7, eu ainda acho muito. Vou colocar o 3. Aqui sim eu tenho a opacidade, né? O restante você tem basicamente as mesmas opções. Eu vou baixar um pouquinho a opacidade. Então tá aí. Um botão foi criado. Agora um truque bem interessante. Eu vou criar um retângulo aqui. Naturalmente ele criou com a mesma propriedade de preenchimento, mas não com os filtros. Se você chegar aqui, pressionar Ctrl C, copiei, selecionar esse outro e usar o atalho Ctrl Alt Shift V. Adriano, o que foi que você fez? O Ctrl Alt Shift V, ele não cola o objeto, e sim as propriedades daquele objeto, bem como efeitos, como preenchimento de cores e como filtros também. Então veja que se eu tivesse aqui, ó, só para você ter uma ideia melhor, eu vou criar um retângulo, vou colocar cor sólida e vou colocar uma cor aqui que não tem nada a ver, vou colocar aqui um vermelho. Pronto, tá aí. Aí eu vou selecionar, Ctrl C, e aqui eu uso Ctrl Alt Shift V. Além dele colocar o mesmo preenchimento que estava aqui, ele colocou todos os filtros que o outro tinha. Ok? Agora vamos ver como aplicar isso aqui em textos. Eu vou clicar aqui, vou colocar meu nome, Adriano Giannini. Claro, fundo branco, fonte branca. Fica quase impossível não, né? Fica impossível ler. Então vamos lá, vamos aumentar o tamanho aqui. E deixe-me escolher uma fonte que me ajude um pouco mais nessa explicação. Deixa-me ver aqui. Opa, eu vi uma aqui interessante. Pronto, tá aqui, Adriano Giannini. Vou aumentar ainda mais, vou aumentar ainda mais. Tá aqui. Só para nível de curiosidade, se eu pressionar Ctrl Alt Shift V, olha o que acontece. Ele coloca lá aquele preenchimento e os filtros que eu já havia colocado, não é? Eu vou desmarcar aqui, ou melhor, vou remover os filtros. E aqui é interessante comentar que você pode aplicar os filtros no mesmo estilo. Você pode vir aqui, você pode trabalhar com ajuste de cores, não é que isso aqui fica mais para imagens, dentre outros. Eu vou pegar esse noise aqui e vou colocar aqui, deixe-me ver, 10. Pronto, 10 está ok. Vou deixar a opção Color marcada. Agora eu vou novamente aqui no adicionar, vou colocar um Drop Shadow. E vou colocar 3. Pronto, tá aí. Com isso deu para você ter uma noção de como trabalhar com filtros, tanto em objetos quanto em textos. E também como copiar propriedades de um objeto para outro, usando o Ctrl C para copiar e o Ctrl Alt Shift V para colar. Ok? Um abraço a todos.